Boa noite. Esse é o curso Entenda Arquitetura. Eu sou o Fabiano Fazion e hoje nós vamos ver a nossa segunda aula. Continuando com as aulas iniciais, onde a gente explica alguns aspectos de base. Tá? E hoje nós vamos ter uma aula que é relativamente curta, mas que é fundamental para a gente entender o que vai ser explicado depois, na sequência, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, a nossa aula, a segunda aula dos aspectos de base, nós vamos tratar da questão dos estilos, tá? Então, nós vamos abordar aí o que é a visão mais convencional a respeito dos estilos e como que nós vamos efetivamente poder entender a questão dos estilos para além do que está nos manuais, tá bom? Bom, então o que nos apresenta a história e os manuais, tá bom? Basicamente, na história, a gente vai conhecer através de elementos aí de construções ou outros elementos arquitetônicos que ficaram para a gente do passado, que ainda permanecem aí do passado, a gente vai conhecer alguma coisa sobre o que os antigos faziam em termos de arquitetura, tá? Basicamente a gente conhece o que eles faziam apenas por esses remanescentes, tá bom? E que são cheios de controvérsias, no sentido de que as datações são muito imprecisas. Em geral, as datações que existem são baseadas em modelos também explicativos da história que são no mínimo questionáveis, ok? Mas, enfim, nós vamos juntando todas essas peças aí à medida que nós vamos avançando no nosso caminho. Então aí a gente está vendo alguns exemplos do que ficou da antiguidade, né? A Porta do Sol na Bolívia é um exemplo do que tem lá na região, Pumapunco e toda aquela região perto do Lago Titicaca, que vai ter ligação com o que tem também no Peru, no Chile, enfim. Não existe uma datação aceita, vamos dizer assim, por um consenso. O que existe é aquele pseudo-consenso da academia, tá? Mas enfim, há fontes aí mais esotéricas e tal que afirmam que essa Porta do Sol, por exemplo, é um remanescente de antes do que seria o dilúvio, de antes do que aconteceu no planeta aí há uns 12 mil anos atrás. Essa Porta do Sol pode ter mais de 12 mil anos, tá? O que não é o que dizem, vamos dizer assim, nem a arqueologia, nem as fontes, digamos, entre aspas, oficiais, tá? Da mesma forma, as pirâmides de Gizé, elas são datadas aí pela arqueologia, pela egiptologia oficiais. Parece que alguma coisa entre 4 mil anos, eu nem sei direito, porque na verdade isso não importa muito a que data que eles atribuem, porque é tudo inventado, é tudo um modelo explicativo que foi inventado para encaixar aí em toda uma cosmologia também fabricada. O fato é que elas são antigas e muito, muito antigas, provavelmente muito mais do que esses 4 mil anos, tá? Assim como a Esfinge, que está na frente das pirâmides, quase com certeza tem muito mais do que 4 mil anos, provavelmente também é de antes desse período de transformação que a Terra sofreu aí há uns 12 mil anos, tá? As próprias marcas que existem na Esfinge de desgaste pela chuva, né? Demonstram que a Esfinge é muito mais antiga do que a egiptologia oficial dos Ahrihawas e essa turminha aí afirma, tá? Mas enfim, então aí alguns exemplos do que sobrou para nós.
Da mesma forma, temos aqui alguns outros exemplos, tá? Um do Egito também, o templo de Hatshepsut, pronúncia difícil, Hatshepsut, né? O templo lá esse eu não vou tentar nem falar, o templo lá na Índia, e uma reconstrução aí do que seria lá os jardins suspensos da Babilônia, e todas essas datas que estão aí são datas aproximadas, para dizer o mínimo, tá? A gente não tem absoluta certeza disso, dessas datas, é o que a história oficial, digamos assim, nos conta. Talvez o da Índia seja uma data mais aproximada, porque eles têm realmente uma sequência de relatos lá da Índia e tal, que pode ser, vamos dizer assim, que remonta aos tempos dos Vedas, mas é difícil afirmar que essas datas são exatas. De qualquer forma, a gente vê aí uma grande riqueza de elementos arquitetônicos, toda uma monumentalidade, né, que existia na antiguidade e da qual sobraram para nós então alguns reminiscentes. Remanescentes. Reminiscentes, né? Tá. Aí o que acontece? Vamos falar aqui de um período bem mais próximo da gente, tá? Chegando aí no século XIX, que alguns estudiosos afirmam, por exemplo, se a gente for ver na cronologia do Fomenko e outros estudiosos, essas datas todas são muito incertas, mas o fato é que do século XIX para cá, mesmo o Fomenko concordaria com isso, as coisas são um pouco mais claras para nós em termos de história, porque a gente tem os relatos mais próximos, a gente tem gente que viveu isso e que apresentou essas memórias para nós, né? E aí então no final do século XIX, já no período de formação das ciências humanas e sociais como a gente conhece hoje, né? Também a história da arquitetura foi elemento assim de uma tentativa de sistematização mais, entre aspas, científica pelos padrões que a gente conhece hoje, né? E o Bannister Fletcher, com o seu filho, enfim, são alguns autores que trabalharam numa história da arquitetura, na qual eles apresentam isso que eles chamam de a árvore da arquitetura, tá? É um desenho, enfim, um diagrama, aonde eles colocam o desenvolvimento dos estilos, digamos assim, dos períodos, né, da arquitetura, como se houvesse um grande tronco central que une a tudo, e do qual vão se derivando aí alguns ramos, alguns galhos, digamos assim, nos quais eles colocam esses estilos. Mas essa visão ela demonstra claramente que tudo se encaminha numa única direção, vamos dizer assim, que é aquela direção que a gente pode chamar de progresso, né? Que é uma visão similar àquela que o Darwin, por exemplo, apresenta na sua noção de evolução de espécies e tal, né? Existe um tronco central e as derivações, tá? Então, nesse período, os Fletcher, na verdade, eles vão fazer uma sistematização aí desses elementos, né? E vão colocar para nós uma sequência de estilos, digamos assim, ou de períodos da arquitetura que vão permanecer para nós quase que de maneira assim, quase que sem nenhuma alteração ao longo de todo o século XX e agora para o século XXI. Basicamente esse esquema de divisão de estilos e épocas e períodos, ele permanece praticamente inalterado até hoje, tá? Então eles vão colocar lá que tem os gregos, os romanos, né? Depois tem o românico, e depois tem o gótico e o renascimento e assim por diante, tá? Nós vamos ver isso com mais detalhe. Mas o fato é
é que essa árvore da arquitetura, de uma forma ou de outra, ela permanece até hoje como um grande modelo explicativo. Tá? Então, como é que seria então essa sequência de estilos ou períodos aí, segundo a cronologia oficial, né? E vamos nos reduzir aqui de maneira assim mais geral ao Ocidente, tá? O que a gente conhece como Ocidente. Né? Então, o que seria? A gente teria lá um período dos gregos, quer dizer, mesmo essa história não explica exatamente o que tinha depois, e meio que deixa assim, numa nuvem de obscuridade, tudo que possa ter acontecido depois, não importa muito, não faz parte, vamos dizer assim, da formação da nossa civilização. Então, teríamos esse período clássico grego, né, que a gente conhece hoje, aí vários exemplos ainda estão por aí. Depois veio o período dos romanos, do Império Romano, e toda aquela expansão, e eles fazem uma adaptação assim, dos gregos, desenvolvem uma série de outras técnicas, etc. Depois tem o período bizantino, né, que, vamos dizer assim, esse desdobramento de períodos ou de estilos ele tem a ver com o desdobramento, digamos assim, de uma geopolítica, né? O Império Romano vai se desmantelando, vai se subdividindo, né, antes de se desmantelar. E aí tem um período onde Bizâncio, né, se torna a cidade central, a cidade mais importante do Império. Então tem um período bizantino aí, e aí já entra uma série de outras influências arquitetônicas, mais, digamos assim, mais orientais, né? Depois, com a dissolução mesmo do Império, né? do Império Romano, vamos dizer assim, o Ocidente ele fica num período que é considerado meio de decadência, vamos dizer assim. Né? E a arquitetura desse período meio decadente, onde se perde aquele esplendor da época dos romanos, é chamado de românico, porque herda as características dos romanos, mas sem grande esplendor, vamos dizer assim, né? Sem grande maestria. Depois disso, aí também de uma maneira que a história oficial de maneira alguma explica, que num período chamado de Idade das Trevas, né, o que a gente sabe é uma bizarrice, né, e mesmo historiadores oficiais como o Alessandro Barbero, por exemplo, italiano, muito interessante, ele vai falar sobre isso, né, que essa Idade Média e que principalmente essa Idade das Trevas, ela nunca existiu, né? Existiu um período de uma série de desenvolvimentos, inclusive culturais muito, muito importantes, né? No chamado período das trevas, só para dar alguns exemplos, né? A gente tem desde Santo Agostinho até Santo Tomás de Aquino, no pensamento aí, religioso, filosófico, vamos dizer assim, né? Só para dar um exemplo de fora da arquitetura, né? Mas tem uma série de desenvolvimentos que acontecem em todo esse período, que abarca aí algo como uns 1000 anos, né? E um dos elementos assim mais interessantes que acontece nesse período chamado de Idade Média é o desenvolvimento de uma arquitetura muito rica e muito esplendorosa, e com vários exemplos que permanecem até hoje, que são assim muito, muito chocantes, se a gente pensar que isso a Idade das Trevas fez isso, né? Mas que basicamente assim é dominado pelo que a gente chama de arquitetura gótica, o estilo gótico, o período gótico. Tá? Depois do gótico, tem toda uma história também oficial, aí dizendo que num determinado momento, alguns artistas, especialmente alguns arquitetos, vão tentar fazer uma busca daqueles elementos que se perderam nos períodos clássicos, no período clássico dos romanos especialmente, mas também dos gregos, vão buscar alguns elementos aí para trazê-los de volta, vamos dizer assim, para
para criar de novo uma arquitetura que seria quase que uma releitura, uma reconstrução daquele período de esplendor clássico, né? Que é o que a gente chama de Renascimento. Tá? Então temos aí o período ou estilo renascentista. Tá? Aí depois isso aí já é um novo período na história, porque daí a gente não tem mais nem aquela chamada decadência, nem mais aquela chamada obscuridade, tudo isso entre aspas, né, que existiu na Idade Média. E vão existir manifestações muito mais eloquentes, vamos dizer assim, em termos de estilo, né, e com uma certa liberdade estilística até, né, que vão desaguar, por exemplo, no que é chamado de período barroco. Né, do barroco, nem todos os manuais de estilo consideram o rococó como um estilo à parte, mas alguns consideram que é apenas um desdobramento ou um desenvolvimento do barroco. De qualquer forma, depois do barroco tem um rococó, ou dentro do barroco tem um rococó. Daí, já chegando mais próximo do nosso período, muito mais próximo do nosso período, né, a gente tem aquilo que é chamado de neoclássico, ou seja, muitos arquitetos vão buscar retomar, enfim, os elementos daquela arquitetura clássica de uma maneira mais, como é que a gente pode dizer, mais até literal. Né? Eles vão buscar os elementos para não exatamente copiá-los, mas reaplicá-los de uma maneira mais, digamos assim, fiel aos originais, né? E por isso neoclássico. Né? Eles vão buscar reconstruir o clássico. Tá? Depois disso tem, dentro inclusive desse período de, digamos assim, reconstrução de elementos do passado e tal, a gente tem também o neogótico. Tá? E aí a gente chega já no final do século XIX, tá? Que a gente já está chegando muito próximo aqui do nosso período, a gente chega naquilo que é chamado de ecletismo, que é basicamente o quê? Por que ele tem esse nome? Né? Ecletismo porque, claro, vem de eclético, que significa uma mistura ou uma utilização assim, de muitos elementos. A arquitetura ela foi se libertando de padrões assim muito rígidos de utilização dos elementos ornamentais e, enfim, de composição e tal. E chegou um período onde os arquitetos se sentiram muito à vontade assim para usar elementos de todos os períodos anteriores, vamos dizer assim. Tudo que eles quisessem utilizar estava franqueada aí a utilização de todos os elementos do passado, para eles poderem fazer uma arquitetura que seria a arquitetura daquele momento. Tá? Então, aí a gente tem o ecletismo, tem muitos exemplos que sobreviveram, estão aí até hoje para a gente ver, para a gente constatar. Tá? E dentro desse período do ecletismo, a gente tem um desdobramento específico, tá? Que é o Art Nouveau, que também é um estilo, digamos assim, meio eclético, no sentido de que utiliza elementos escultóricos, utiliza elementos pictóricos, ornamentais e de composição, de planta e fachada especialmente, né? De muitas fontes, digamos assim. Tá? Mas, de qualquer forma, o Art Nouveau pode ser, vamos dizer assim, separado como um estilo, porque realmente esse estilo trouxe contribuições assim muito características, especialmente, isso é muito interessante, especialmente a utilização de formas da natureza, mais próximas de cópias mesmo de formas da natureza. Tá? Às vezes cópias literais, às vezes não muito literais, mas são bem identificáveis assim, os motivos florais especialmente. Tá? E as formas realmente assim que hoje a gente chamaria de orgânicas, né?
são muito presentes nessa arquitetura. Então, muitas curvas e curvas assim não muito, vamos dizer assim, não presas numa geometria muito rígida, né? São bem livres na composição. Então é muito interessante, enfim, o período do Art Nouveau. E aí a gente já está chegando no final do século XIX, começando o século XX. A gente tem um período que se desenvolve já no século XX, que é o chamado Art Deco. Tá? Lembrando aqui que eu estou falando do que é, vamos dizer assim, a divisão de manual, né, dos períodos. Tá? Isso é muito mais complexo, muito mais confuso do que isso que eu estou apresentando, na realidade. Tá? Nós vamos falar disso depois. Mas os manuais apresentam assim, como se os períodos fossem caixinhas, estanques, tá? Que vai se sucedendo um ao outro. Tá bom? Então a gente tem o Art Deco, que é um estilo então muito mais, esse sim, de uma geometria mais rígida, né? E já mais próximo do que a gente consideraria como uma arquitetura industrializada. Tá? Tanto que é aí, nesse período, no Art Deco, que surgem realmente os primeiros grandes e famosos arranha-céus que a gente vai ter povoando o nosso imaginário até hoje, né? Como esse que está aí, o Chrysler Building, mas também o Empire State Building, por exemplo, né? São obras Art Deco, né? Que era uma tentativa, então, de unir a indústria da construção, digamos assim, a indústria da arquitetura, né? Enfim, com uma proposta estética. Tá? Essa proposta estética vai muito além da arquitetura, mas, enfim, o nosso tema é esse. Né? Aí, o que acontece? Aí a gente tem um momento que para nós é fundamental e que vai ser definidor de tudo que a gente vai ver daqui para frente. Tá? Que é o que acontece no começo do século XX. Né? Paralelamente ao desenvolvimento desses outros estilos, ainda tinha ecletismo, ainda tinha Art Nouveau, e já estava aí o Art Deco, todo mundo construindo de várias formas, porque não tinha uma rigidez ainda. E aí, falando do que a gente já viu sobre campos, né? O campo da arquitetura não estava dominado ainda por um desses estilos ou por um desses grupos aí que estavam construindo e que tinham suas propostas. Então o campo estava em disputa. Basicamente é isso. Tá? Todo mundo fazendo o que achava que era mais conveniente, mas na verdade todo mundo tentando impor, através do seu estilo, a dominação do campo, a dominação simbólica do campo. Né? Então nesse período, o que acontece? Já do finalzinho do século XIX, começo do século XX, surgem alguns estilos, algumas tendências que a gente pode agrupar sobre o nome de modernismos. Tá? Por quê? Porque eram várias tendências. Hoje a gente diria modernismos, eles não usavam essa expressão até aquele momento, né? Ou pelo menos não usavam assim de maneira dominante. Tá? Mas a gente vai ter, por exemplo, o funcionalismo, o estilo internacional, o racionalismo, o expressionismo, que são basicamente, essas quatro primeiras que eu falei, são basicamente quatro correntes que depois vão se hibridizar e entrar numa simbiose aí para formar o que a gente vai ver que é o modernismo mesmo, que a gente conhece hoje. Tá? Mas tinham outras coisas acontecendo, né? Por exemplo, e isso é muito importante, a gente vai ver também em mais detalhe depois, existia um movimento estético, que a gente pode chamar assim, que foi chamado de modernismo catalão. Né? Então aí a gente está vendo uma foto, um pequeno exemplo aí do hospital lá de São Paulo e Saint Creu, lá em, não sei se a pronúncia é essa, mas me perdoem aí os catalães, me perdonem los catalanes, y los españoles, pero, enfim, temos o modernismo catalão. Aí está o hospital, é um dos exemplos, tá? Mas Gaudí está dentro dessa corrente, aí, vamos dizer assim, né? E muitos outros, a gente vai ver depois, que não tem nada a ver com o que a gente conhece por modernismo hoje. Tá? Isso é fruto de grandes confusões. Tá? Chamar isso de modernismo hoje,
tem que ser, vamos dizer, essa expressão tem que ser usada com um certo cuidado, que pelo que eu percebi os espanhóis não têm esse cuidado, eles botam lá modernismo catalão e tudo bem, mas a gente vai ver aqui no nosso curso que é preciso deixar claro que esse modernismo, chamado modernismo catalão, não tem nada a ver com o que a gente conhece por modernismo, tá? Aí tinha uma corrente que está ali como The Steel, por exemplo, que está muito, na verdade, se a gente observar as obras, está muito mais próximo do que a gente chamaria de arte déco, tá? Mas como esses arquitetos aí do The Steel também vão se unir na hibridização que vai formar o modernismo depois, tá? Enfim, eles não são chamados de arte déco. Caso contrário, ficaria difícil de encaixá-los no modernismo pós-28, tá? E por que esses modernismos são até 1928, tá? Porque, a gente vai ver a cronologia, em 1928 tem um momento importante que é a criação do CIAN, e é onde vai começar a se unir toda uma parte do campo, tá? Todos esses estilos ou movimentos ou tendências aí, menos o modernismo catalão, né, claro, mas assim, várias das tendências vão se unir para formar o que a gente conhece por modernismo hoje, tá? A partir do CIAN e do GNR, tá? Esqueci de comentar aí, mas está aí a Bauhaus, né? Era uma das tendências também, né? Mais estilo internacional, difícil exatamente dizer em qual dos estilos aí eles se encaixam, porque eles são racionalistas, eles são estilo internacional, eles são funcionalistas, mas em geral a gente pode dizer que é o estilo internacional, tá? O nome já diz muito, inclusive, né? Muito bem. Aí então, voltando ao que eu estava falando, o que acontece em 1928, tá? Deixa eu beber aqui uma aguinha. Muito bem. Em 1928, vários arquitetos, encabeçados por um especificamente, tá? Que é o Jean Herré. Nós vamos ver sobre isso depois. O Jean Herré, arquiteto suíço, franco-suíço, né? Que estava tentando, na verdade, algum lugar no campo, porque ele era um arquiteto totalmente desimportante em termos de construção e de projeto, ele não era ninguém no campo, mas ele já tinha escrito umas obras teóricas, né? Várias, até por essa época, eu não sei se eram várias, mas já tinha escrito algumas, com certeza, que vão se tornar também, entre aspas, clássicos aí da arquitetura moderna depois, tá? À medida que eles vão tomando o campo, tá? Mas ele se junta com um intelectual lá, que eu não me lembro agora se é alemão ou inglês, enfim, o Gideon, e que já era um historiador, era um acadêmico, que tinha seu espaço no campo. Isso é importante, tá? Porque ele era um acadêmico já de alguma instituição importante, já tinha o seu, vamos dizer assim, seu lugar no campo próximo à região central, digamos assim, tá? E ele, o Gideon e mais alguns outros nomes menos importantes aí na época e mesmo depois, vão se juntar e com a proposta de criar um Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, o CIAN, né? E com esse congresso eles têm basicamente assim dois grandes objetivos, tá? Que vão ser plenamente alcançados. Primeiro, a unificação do nome. Eles dão um nome para essa arquitetura, para todos esses subestilos e tendências e correntes e tal. Quando eles chamam de arquitetura moderna no nome do Congresso, eles automaticamente botam todo mundo no mesmo pacote e definem aquilo que a gente vai conhecer daí para frente como arquitetura moderna, tá? Esse nome pegou, realmente foi adotado, e até hoje a gente pode falar em arquitetura moderna, a gente está falando dessa unificação aí de estilos, né? Subestilos. Então eles conseguem uma unificação no nome e eles conseguem também uma unidade do estilo. De que forma? Eles, com o Congresso, com tudo que gira em volta disso, eles conseguem uma posição muito mais proeminente, muito mais importante no campo, porque eles realmente fazem um congresso internacional, ou seja, eles conseguem congregar arquitetos de vários países. Eu não me lembro se tem alguém de fora da Europa, mas enfim, basicamente europeus e tal, mas todo mundo que estava
já ou tentando conseguir lugares importantes no campo, ou alguns que já até tinham um lugar de proeminência no campo. A gente vai ver depois o Ernest May, por exemplo, que já estava com uma importância lá em Frankfurt, por exemplo, né? Mas mesmo o pessoal da Bauhaus já tinha um lugar importante no campo e tal. E com essa, enfim, com essa proposta centralizada que eles fazem, eles conseguem limpar, vamos dizer assim, polir essas arestas, tá? Ocupando então uma posição mais central no campo, como conjunto, eles fortalecem a unidade do grupo e, de certa forma, também fazem com que os que não são exatamente centrais ao grupo acabem aderindo assim, a essa proposta geral, porque só como grupo é que eles vão realmente conseguir uma posição mais dominante no campo. Tá? Então, nesse momento, existem ainda conflitos e divergências internas, vamos dizer assim, mas elas são todas abrandadas assim realmente pela vontade e necessidade desse grupo de assumir uma melhor posição no campo. Então, eles deixam de lado grande parte das divergências e, claro que nesse contexto, alguns vão assumir posições mais importantes, entre eles o Jean Héré, que passa a ter uma posição muito importante nesse grupo, e depois, por consequência, no campo. Tá? E alguns vão praticamente sair do grupo e sair desse núcleo aí de dominação do campo. Um exemplo são os expressionistas, né? O Mendelssohn, por exemplo, ele vai se tornar periférico no grupo, depois ele vai ser meio que descartado e ele vai se tornar também meio que periférico no campo, porque ele não adere, vamos dizer assim, totalmente a essa proposta de unificação. Tá? Mas, enfim, como é que eles propõem essa unidade de estilo? Tá? Através de alguns princípios básicos que vão ser aceitos por todos ou que já fazem, de alguma forma, parte do ideário de todos esses subgrupos. Tá? O primeiro deles, que vai se tornar fundamental para toda essa unidade de estilo aí, é o abandono do ornamento. Tá? Praticamente é unânime no primeiro momento e depois é totalmente unânime. O ornamento ele é varrido das propostas modernistas, tá? E qualquer tentativa de usar ornamentos é no mínimo polêmica, às vezes é tratada como um anátema mesmo e motivo até de exclusão, né? Do grupo e do campo. Tá? Além então do abandono do ornamento, que a gente vai ver depois como que acontece, a partir de que assim, proposta teórica, né? Ou pseudo-teórica. Também faz parte da unidade do estilo, então, a ruptura com a história. Eles se propõem, todos eles, a romper com qualquer laço histórico nessa arquitetura que eles estão propondo fazer. E aí é muito simbólico assim, o que foi um dos lemas da Bauhaus, né? Que é o quê? Começar tudo do zero. Tá? Isso aí tem muita ligação com a proposta ideológico-política desse pessoal, tá? Que é majoritariamente socialista ou comunista, qualquer coisa assim. A gente poderia chamar hoje de progressista, o nome também já diz muito, né? Então é necessário romper com a história para criar, enfim, um novo homem para uma nova história, né? Uma nova arquitetura para um novo homem, para uma nova história, um novo período da história. Tá? Tudo isso com essa base aí socialista, comunista, que está por trás, ou implícita ou explicitamente das propostas desse pessoal. Tá? Então tem que romper com a história e um outro elemento, romper com a natureza. Tá? Eles não querem nenhum contato com a natureza, porque a natureza em si, como fonte, como princípio, ela contraria totalmente qualquer coisa que esses princípios progressistas, socialistas ou comunistas e tal propõem. A natureza, ela realmente liga com a fonte, com uma fonte, o princípio universal, né? A gente poderia dizer aqui Deus, né? Mas não necessariamente essa é a palavra que deve ser usada, mas enfim,
existe uma fonte universal, espiritual e tal, e tudo isso está representado aqui no planeta exatamente pela natureza. A natureza é o retrato mesmo da fonte, né? Da fonte infinita, da fonte primordial, enfim, do mundo espiritual. Então era necessário romper com a natureza. Isso é um dos princípios. Tem que romper e transformar tudo, como a arquitetura da Bauhaus, por exemplo, e tal, em indústria, em máquina, né? E porque tudo isso também passa pela ideia de que é necessário transformar os homens em máquinas para que, enfim, a dominação espiritual possa acontecer de maneira total, tá? Que tem a ver com essa arquitetura aí. E depois, então, né? Esse período aí, nós estamos falando em 28 do entreguerras, né? É um período de muita turbulência política, ideológica, tá? Onde a expressão dos socialistas, especialmente na Europa, é muito forte, política, né? A expressão política é muito forte. Eles conseguem realmente, nesse entreguerras, se colocar de maneira muito presente em toda a política europeia. Inclusive esse socialismo é que vai gerar depois, né, filhos como o nazismo e o fascismo, né, que ambos são filhos do socialismo ou do comunismo, tá? Para ser mais assim rígido teoricamente, podemos dizer que são filhos do socialismo, tá? Mas não faz muita diferença na prática. Então esse período aí turbulento e tal. E o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, os modernistas realmente obtêm a hegemonia mundial através da dominação primeiro do campo, específico do campo da arquitetura, e da influência dessa dominação do campo da arquitetura em outros campos, que é o campo do poder e todo o universo simbólico que a gente habita de uma maneira geral. Então você vai ter uma influência enorme no mundo que a gente conhece, que a gente vivencia hoje, tá? Que é uma dominação simbólica terrível e que realmente trabalha pela dominação simbólica da humanidade. Tá? Muito bem. Mas a gente precisa colocar aí alguns pontos, clarear alguns pontos, digamos assim, a respeito desse período todo que a gente acabou de ver e colocar aí, vamos dizer assim, no mínimo algumas dúvidas, algumas questões, algumas interrogações. Tá? Então, colocando todos aqueles estilos, digamos assim, que a gente acabou de ver, numa sequência aí de uma timeline, né? O que a gente vai ver? Que a gente tem abarcado aí nessa árvore aí dos Fletcher, mais ou menos aí alguma coisa entre 2.500 anos dos gregos clássicos para cá, tá? Para trás dos gregos, realmente, a história, de maneira geral, é muito obscura. A gente tem muito pouca informação e o que tem é muito viciado, digamos assim, por um viés acadêmico totalmente duvidoso. Tá? Então a gente mal sabe o que existiu antes. E o que a gente sabe não dá para acreditar, supõe que sabe, não dá para acreditar muito. Tá? E, basicamente, como eu já disse, o que tem para trás são remanescentes, então, arquitetura, monumentos, etc., coisas que sobraram desses períodos anteriores aí, que servem como alguns marcos, no mínimo simbólicos, aí do que aconteceu. De qualquer forma, o que supostamente está mais bem documentado é o que aconteceu dos gregos para cá. Então, a gente vai ver o quê? Que a gente tem dos gregos, passando pelos romanos, até chegar no bizantino, a gente tem alguma coisa aí, mais ou menos como uns 800 anos, arredondando, tá? Nenhuma dessas balizas, na verdade, é muito exata, nem para a gente que está analisando aqui, e nem para a chamada cronologia oficial, tá? É tudo meio forçado, meio inventado, porque precisa ter baliza, a história não vive sem isso, tal. Então se colocam alguns marcos aí, né? Mas a gente ter uma ideia é suficiente. Então tem uns 800 anos aí, mais ou menos, tá? Depois tem um período de 1.100 anos aí, entre então o período bizantino, românico, gótico e até chegar no Renascimento, que é o chamado a chamada Idade Média, né? E o que acontece?
Como é? Por que ela é uma idade das trevas? Por que a cronologia oficial chama de idade das trevas esse período? Porque realmente é muito obscuro o que aconteceu aí, tá? Vou tomar uma aguinha aqui. É muito obscuro. E vários estudiosos aí vão colocar em dúvida. Até mesmo, e aí eu volto a falar do Fomenko, né? Que é uma referência sobre essas colocações de dúvidas aí sobre a cronologia, tá? Depois eu vou deixar também no final aí do nosso curso, vai ter uma série de, lá de referências, tá? Na nossa última aula. Quem quiser depois ver lá, vai ter lá a nova cronologia do Fomenko, tem um vídeo dos irmãos Barea aí que mostra isso para nós, tá? Hermanos Barea, graças. Enfim, então é possível, a gente pode considerar que existiu aí algum tipo de reset, para usar um termo que se tornou muito comum aí para nós, tá? No nosso período a gente fala em reset, é uma expressão que a gente acabou aprendendo aí do mundo dos computadores, né? E a gente aplica então para esses possíveis momentos na história, onde alguém, que a gente não sabe exatamente quem, não necessariamente pessoas específicas, mas grupos ou até mesmo entidades supranaturais, metafísicas, não sei. Enfim, a gente não sabe quem, mas o fato é que é possível que tenham existido alguns resets aí na história, tá? E um possível reset seria justamente esse período aí chamado de Idade Média. Ninguém sabe direito como é que foi, o que tem são elementos assim sempre meio obscuros, o que tem também são muitos remanescentes arquitetônicos, a gente tem bastante coisa que foi construída nesse período que está aí, tá presente, né? Está aí até hoje, tá? Mas o fato é que esses 1100 anos, 1000 anos por aí, são bastante obscuros para a nossa compreensão. Tá? Por isso tem a possibilidade de que tenha existido aí algum movimento supra-histórico e que tenha feito um rearranjo aí de elementos, né? Até mesmo cronológicos, e a gente não saiba bem o que aconteceu, como e quando e de que forma. Enfim. O fato é que chega num momento, que a gente chama de renascimento, tá? Onde acontece uma coisa que para a arquitetura é fundamental. Tá? Até esse momento, basicamente, a gente tinha a arquitetura que a gente vê presente hoje, a gente raramente sabe, por exemplo, o nome de alguém que esteve envolvido com as obras. Tá? A gente tem algum ou outro elemento aí, Abade Sugé, lá com a capela lá de Saint-Denis, são coisas assim bem esporádicas, bem soltas, mas assim, quem que construiu, quem que efetivamente projetou, quem desenhou as catedrais góticas? Uma catedral daquele porte, com aquele nível de sofisticação, não poderia ter sido construída, vamos dizer assim, por uns pedreiros improvisando. Tá? Aquilo não pode ter sido improvisado. Alguém projetou, alguém desenhou, alguém realmente teve que fazer uma série de cálculos e previsões, inclusive envolvendo grandes massas, né? Construções pesadíssimas que não só tinham uma série de problemas ou questões, digamos assim, estruturais para cima do terreno, quer dizer, na construção em si, mas, por exemplo, envolviam, sei lá, centenas, milhares de toneladas sobre terrenos que tinham que ser preparados para receber essas massas enormes. Tá? Então não dá para você improvisar uma coisa dessa. Alguém teve que pensar, saber que tipo de fundação ia ser utilizado, ou pelo menos em que tipo de terreno era possível construir. Tá? Lembrando aí da Torre de Pisa, que é um exemplo clássico do problema estrutural, do problema de fundação, né? Problema de terreno e tal. Que a gente acha belíssimo e tudo, virou turístico, mas que é um erro, né? Alguém errou ali alguma coisa e a torre só não caiu porque houve uma série de intervenções, até hoje, né? Mas outras caíram, né?
A gente sabe, inclusive no período renascentista, a gente sabe de histórias, por exemplo, como a obra da Catedral de São Pedro ruindo em algum período, alguma parte dela, e tendo que ser refeita, tendo que ser reavaliada, até teve uma série de problemas de fundação na Catedral lá de São Pedro, que geraram uma série de problemas estruturais que exigiram uma série de obras de reparo. Tá? Isso está bem documentado. Então, a gente vê hoje as grandes catedrais góticas do período, digamos aí, medieval, tá? A gente não sabe, em geral, não tem grandes informações sobre quem projetou, como é que aquilo foi feito, mas o fato é que elas estão aí para nos mostrar que havia uma enorme sofisticação e, portanto, a necessidade de muito planejamento e muita gente envolvida. Tá? Mas nada disso restou para nós. Quem fez, como fez, tá? Quem projetou, esses nomes aí, apesar de que a história diz, e nós vamos ver mais para frente aí, que tem algumas construções, por exemplo, lá dos gregos, né, que supostamente a gente sabe quem projetou o Partenon, por exemplo, né? Talvez saibamos mesmo, talvez não, difícil dizer, mas fora isso, né, tem muito pouca informação sobre quem fez projetou aquelas grandes obras do Império Romano, por exemplo, né? Muito pouca ou nenhuma. E do período bizantino, românico, gótico e tal, não tem essa informação. Tá? E o que acontece de importante, então, aí nesse período, digamos assim, renascentista? Tá? Começam a surgir aquilo que a gente vai conhecer como tratados de arquitetura. Tá? Existia, na verdade, um tratado de arquitetura do Vitrúvio, que é lá do período romano, tá? Que sobreviveu e que foi recuperado depois, né? Mas, na verdade, ele não era uma obra, digamos assim, plenamente conhecida por todo mundo, que estava presente e tal. Ele teve que ser recuperado. E justamente no período renascentista é que vem essa recuperação assim do Vitrúvio como um elemento importante. Tá? Então, primeiro, o Vitrúvio nos mostra, claro, que antes já existia muito planejamento e que tinha gente pensando, porque senão não daria para fazer tudo aquilo que desde os romanos lá foi feito, desde os gregos. Isso é óbvio, né? Mas o fato é que os grandes tratados de arquitetura eles vão surgir nesse período. Por quê? Porque esses arquitetos, artistas e tal, eles estão buscando sistematizar o conhecimento, tá? Para poder aplicar então esse conhecimento sistematizado nas suas obras, nas suas construções, nas suas cidades, etc. Tá? E isso também, lógico, vem no momento onde esse conhecimento que a gente poderia chamar de sistematizado, ele é muito valorizado. Tá? Também num período onde a gente vai ver surgir primeiro assim uma proliferação maior de obras, de livros e tal, até a chegada da imprensa mesmo, do Gutenberg e tal, né? Todo esse período aí vê uma grande assim, expansão do mercado de livros, né? Isso também está bem documentado, tá? Precede a própria imprensa do Gutenberg a existência de gente editando livros em escala mais ampla, vamos dizer assim, né? Copistas, uma série de técnicas que eram utilizadas que ampliam um pouco esse mercado de livros, inclusive porque tinha um interesse muito grande dos nobres e tal em comprar livros, né? Então isso permite que, mesmo os livros sendo caros até então, que se expanda esse mercado. Tá? Consequentemente, havendo demanda, há também oferta. Né? Então, é todo um sistema cultural que se movimenta fortemente aí nesse período. Tá? E nessa esteira vem também os tratadistas da arquitetura publicar seus livros, publicar seus estudos. Né? Então aí está citado alguns, ou pelo menos assim, os mais importantes do período renascentista, tá? Do Alberti, do Filaretto, do Martini, do Serlio, do Vignola e do Palladio. Tá? Vamos dizer assim, um século e pouco aí de grandes tratados. Tá?
Claro, a Itália como centro, né, do Renascimento, também é o centro de publicação, de criação e publicação desses tratados por esses grandes artistas e arquitetos aí. Tá? Depois disso, então tem tudo aquilo que a gente já falou aí, tem mais uns 400 anos, mais ou menos, tá? Entre o período que a gente chama, né, de renascentista, ou o auge do Renascimento, e o que a gente conhece por neogótico, tá? Que é o quê? Quando a gente vai chegar aí já no século XIX. Então, lá do século XIV ao século XIX, basicamente, a gente tem essas divisões aí de período, barroco, rococó, neoclássico, tal, até chegar no neogótico. Mas, nesse momento, tá? O que acontece? Aí, a gente chegando no século XIX, ou já do século XVIII, meados do século XVIII aí para frente, tá? Vão surgir alguns elementos culturais importantes, tá? Desde lá da Revolução Francesa, né? Vai se formar um sistema cultural, simbólico e tal, que a gente vai vir a conhecer depois, tá? Através do trabalho especialmente do Marx, mas não só dele, tá? Como socialismo, tá? Nesse contexto do marxismo e o que a gente conhece a partir do Marx como comunismo, tá? Socialismo utópico e tal já vinha de antes do Marx, né? Tem outros autores, filósofos, teóricos, utópicos e tal, que vão formar aí desde meados do século XVIII, então, a possibilidade então do surgimento sistematizado do que a gente conhece por socialismo e comunismo. Tá? No século XIX, também o que acontece? Surgem ou se consolidam e sistematizam principalmente aquilo que a gente conhece como as ciências sociais ou ciências humanas, tá? Então, no período do século XIX, de meados do século XIX para frente, é que vão surgir a sociologia, como a gente conhece hoje, né? A arqueologia, a antropologia, a psicologia. E tem um elemento muito importante de meados do século XIX para frente, que vai surgindo e se sistematizando, que é o que a gente conhece hoje por propaganda. Tá? Nós vamos ver isso em mais detalhes para frente. Aí, entrando no século XX, então tem esse movimento que a gente já falou aí, até 1928 surgir o que a gente conhece hoje por modernismo. Tá? Aí, quando tem uma ruptura, um reset, é porque tem mesmo. Esse é o que os modernistas se propõem a fazer e efetivamente fazem. Eles causam uma ruptura, né? E qual é o elemento, um dos elementos importantes que tem aí nessa ruptura modernista? É que, novamente, existe uma sistematização, tá? Só que qual é a diferença dessa sistematização do século XX? Aquela que a gente viu ali, lá no Renascimento, ela era uma sistematização que se baseava em conhecimentos do passado, basicamente é isso. Tá? Eles estavam recuperando elementos, e claro que sempre retrabalhando, mas existia uma ligação muito forte com o passado, que é o que dá nome ao movimento, né? Renascer, né? Então, vou trazer de volta os elementos do passado e tal, sempre foi um elemento fundamental para todos esses artistas, arquitetos e para todos esses tratados aí, tá? Nesse momento, no começo do século XX, com esses manifestos, o que acontece? Acontece uma coisa que não tinha acontecido nunca em nenhum desses outros períodos aí da história da arquitetura, tá? Para nenhum dos outros estilos, que é o quê? Eles criam uma teoria, sistematizam toda uma teoria antes da arquitetura ser construída. Ou, para ser mais exato, tá? Ainda num momento em que a arquitetura era muito incipiente, tinha uma coisa ou outra, todo mundo estava testando, existia um monte de subgrupos, tendências, que depois vieram a se unir sob o nome do modernismo, mas construído mesmo tinha pouco.
E além de que construído tinha pouco, isso é o mais importante, aceito e assimilado pela sociedade não tinha praticamente nada. Só o grupinho dos próprios modernistas, seus defensores, seus apoiadores, é que gostavam e apoiavam as obras modernistas. Em geral, o modernismo era odiado pelas pessoas normais, digamos assim, e não só normais, que eu quero dizer, não é só que, vamos dizer assim, a pessoa simples do povo. Não, intelectuais, muita gente importante combateu, escreveu contra, falou contra o modernismo e odiou o modernismo lá nesse período de nascimento, tá? Na verdade, qualquer pessoa um pouco assim, que tivesse um pouco de bom senso e de bom gosto, não podia gostar daquilo perante o que a pessoa conhecia de arquitetura mundial. Tá? No mínimo, tá? O ecletismo, o Art Nouveau, o modernismo catalão, estavam todos ali presentes para as pessoas terem um contraste muito forte com aquilo que os modernistas propunham e que realmente as pessoas pudessem distinguir claramente o que era belo, agradável, interessante daquela coisa que os modernistas vieram propor, que era uma coisa agressiva e desumana, tá? Muito realmente assim odiosa, tá? Então, o modernismo era muito incerto e ele estava muito fora do centro do campo, do núcleo do campo nesse momento. Tá? Então, um monte de gente ligada ao modernismo vem, inclusive porque muitos não podiam, não tinham grandes ofertas para construir, não tinham grandes demandas, não tinham grandes clientes. Tá? O GNR é o exemplo clássico, né? Ele não construía praticamente nada, levou muitos anos, décadas para realmente ser assim... Um cara que fez bastante projeto. Na verdade, ele não fez quase nada ao longo da vida toda dele. Tá? Ele escreveu muito mais livro do que projetou. Nós vamos ver isso depois. Tá? Então, o que é que eles estavam fazendo em grande parte? Eles estavam imaginando uma coisa na sua cabeça, uma arquitetura e uma proposta de sociedade, sempre vem junto isso aí, tá? Eles estão propondo inventar uma sociedade nova, né, com essas bases aí socialistas e tal. Eles estão se propondo a construir, então, uma arquitetura para essa nova sociedade, para esse novo homem. E como é que eles podem manifestar isso? Escrevendo. Tá? Então, eles vão escrever, vão fazer manifestos. Tá? Então, assim, o que a gente considera mais marcante assim, é o do Loos, primeiro, né, que a gente considera mais marcante, seria o do Loos lá em 1908, depois o GNR em 23, e daí já em 41, 48, já é um desdobramento disso que a gente vai ver mais para frente. Tá? Mas então, o modernismo ele surge antes por escrito, antes como ideia, antes como manifesto, do que como arquitetura. E isso é muito importante. É o único estilo da história, independente da cronologia exata que a gente possa imaginar ou aceitar, não tem nenhum outro estilo que foi inventado antes de ser construído apenas em livros e em manifestos e em teorias. Tá? Então, o que é que nós precisamos fazer diante desse quadro todo? Nós precisamos questionar essa questão aí dos estilos. Precisamos questionar essa cronologia, não em termos de cronologia em si, como vai fazer o Fomenko, mas questionar os estilos, como é que eles se encaixam numa suposta cronologia. Tá? Então vamos pensar aqui. Tá? Primeiro nós vamos ver então algumas coisas, alguns elementos aqui, umas citações teóricas, tá? Aqui do nosso autor principal nessa trajetória nossa, que é o Bourdieu, falando sobre estilos. Tá? Então o que o Bourdieu vai nos dizer? O que ele vai nos afirmar aí que pode servir de base para o nosso entendimento? Tudo parece indicar que, mesmo entre os profissionais da atribuição, os critérios que definem as propriedades estilísticas das obras testemunho, nas quais se apoiam todos os julgamentos, permanecem quase sempre no estado implícito. Então, vamos voltar para o começo, vamos retomar ponto por ponto, ver o que ele quer dizer aí. Tá? Então, tudo parece indicar aqui, mesmo entre os profissionais da atribuição. Quem são os profissionais da atribuição? Os que atribuem, então, as características para as obras, no nosso caso. Tá? Que são os historiadores, os críticos. Tá? Eles vão atribuir essa obra é daquele estilo ou daquele outro, aconteceu assim, etc. Tá?
Então, mesmo entre esses profissionais que escrevem os manuais e tal, os critérios que definem as propriedades estilísticas, ou seja, o que é um estilo, o que é outro, das obras testemunho, que são aquelas obras. O que são as obras testemunho? São aquelas obras que são escolhidas para dar o testemunho, ou seja, para exemplificar um estilo. Então, qualquer manual de estilo tem isso. Né? Em termos de arquitetura, você vai abrir lá. Então, essas obras aqui são as góticas, essas são as renascentistas, neoclássicas e assim por diante. Tá? Mas são sempre algumas, e quem frequentar aí uma série de manuais de atribuição de estilo arquitetônico vai perceber que basicamente as obras são as mesmas. Algumas aparecem sempre, tá? Que são muito características. Né? Então, são obras testemunho muito características de determinados estilos. Tá? Então, os critérios que definem as propriedades estilísticas dessas obras testemunho, e a partir das quais então se apoiam todos os julgamentos, quer dizer, todos os julgamentos vão se apoiar nessas obras testemunho, tá? Que é aquela obrinha do manual. Tá? Então, esses critérios, eles permanecem quase sempre no estado implícito. E por que eles permanecem no estado implícito? Nós vamos ver isso depois. Porque eles não estão claros para ninguém, na verdade. Tá? Se retirar a obra em si, a obra testemunho, da frente da pessoa, ela não consegue mais reconhecer grande parte daquilo que o manual diz que é o estilo. Tá? Então fica tudo implícito. Tá? Vamos ver a seguinte citação. As taxonomias estéticas instituídas implicitamente para distinguir, classificar e colocar em ordem as obras de arte nunca alcançam o rigor que às vezes as teorias estéticas tentam emprestar-lhes. Então, isso é muito importante. Tá? Não é só para a arquitetura, na arte em geral. É assim que as taxonomias, tá? Estéticas, no caso, né? Elas ficam implícitas, ou seja, todos aqueles critérios de julgamento e tal, toda aquela, entre aspas, tabela assim, de elementos que definem o que é um estilo, o que é o outro, tá? Essa taxonomia, ela é instituída implicitamente, para quê? Para distinguir, classificar e colocar em ordem as obras, ou seja, para separar os estilos, qual que é qual, em qual que essa obra aqui se encaixa. Essas taxonomias, elas nunca alcançam o rigor que, às vezes, as teorias estéticas tentam emprestar-lhes. Ou seja, se você vai ler as teorias estéticas, se você vai ler os manuais, parece que é tudo muito claro, muito específico e muito rigoroso. Tá? Porém, elas nunca alcançam esse rigor. Nunca. Tudo, além de implícito, é meio fluido, meio obscuro nas taxonomias. Tá? Claro que diante de uma obra testemunho específica você identifica, mas fora disso, nós vamos ver depois, é muito difícil identificar, ou impossível. Então aqui, agora eu vou falar um espanhol aqui que eu não posso garantir que seja muito correto, mas enfim, a citação está em espanhol, vou tentar da melhor maneira possível. A medida que se conoce mejor un mayor número de estilos o las diferentes variantes de un mismo estilo, se está cada vez menos coaccionado o tentado de aplicar por la fuerza los códigos disponibles y cada vez más orientado a suponer o admitir que las obras pueden hablar según códigos que se ignoran. Então aqui nós temos uma coisa importantíssima. Tá? À medida que se conhece melhor, quer dizer, à medida que se conhece melhor, um maior número de estilos e as variantes de um mesmo estilo, cada vez a gente está menos coagido, vamos dizer assim, não sei se a tradução é exatamente essa, ou tentado a aplicar por força os códigos disponíveis. E cada vez mais orientado a supor ou admitir que as obras podem falar segundo códigos que se ignoram. Então, o que é? Quanto mais você conhece, mais você conhece obras e estilos diferentes, você vai descobrindo, e por consequência você vai ficando menos coagido a aplicar por força os códigos. Tá?
E cada vez você vai descobrindo mais que as obras, elas falam, podem falar, segundo códigos que se ignoram. Por que se ignoram? Porque eles não estão codificados nos manuais, na verdade. Tá? Os códigos eles estão lá presentes, mas nenhum manual vai sistematizar isso, inclusive porque às vezes é impossível sistematizar isso pela quantidade de códigos disponíveis nas próprias obras. Tá? Então, o conhecimento, a amplitude do conhecimento das obras e dos estilos vai demonstrar que os próprios estilos assim dos códigos, eles não são muito aplicáveis, tá bom? Última citação do Bourdieu. Os estilos são etiquetas destinadas a produzir as diferenças que pretendem enunciar. Então, isso é muito importante para a nossa compreensão. Então, os estilos são etiquetas criadas para quê? Para que a gente passe a enxergar certas diferenças que, na verdade, elas existem na enunciação. Eles são uma criação desses manuais, desses códigos, nesses profissionais da atribuição que o Bourdieu chama. A tarefa deles é criar essas classificações, ou seja, essas etiquetas, tá? E, consequentemente, produzir essas diferenças. Eles vão produzir nas obras? Não, eles vão produzir na gente, na nossa compreensão, na nossa leitura do passado e do presente, tá? E, consequentemente, eles vão ter um papel de força simbólica na luta simbólica e vão ser elementos, ferramentas para a dominação simbólica, tá? Impor as classificações, impor essas etiquetas, tá? E fazer a gente ver o mundo de uma determinada maneira, que é o que eles querem. Tá? Muito bem. Em frente. Então, aqui eu trouxe algumas fotos, alguns exemplos, tá? Que são, na verdade, assim, quase que aleatórios, no sentido de que eu não estou aqui pretendendo mostrar alguma obra específica, ao contrário. Tá? Isso aqui não são obras de testemunho, e aqui não é um manual de atribuição que eu estou fazendo. Tá? O que eu vou questionar é onde estão os estilos e quais são os estilos. Tá? E o que a gente vai ver? Que existem as obras de testemunho, mas existe uma arquitetura vernacular, existe o espontâneo, existe o não acadêmico. Tá? E aqui esses exemplos, por que eu escolhi eles? Porque eles são de duas cidades, onde a gente tem obras aí no arco de Veneza mais de 1000 anos e Roma mais de 2000. Tá? E tem um monte de coisa misturada, na verdade. Tá? E à medida que você vai conhecendo, pesquisando e analisando, você vai observar que, por exemplo, está no próprio grande canal lá em Veneza, muitas obras você não consegue identificar que estilo é. Claro, você vai no Cadoro, é óbvio, você vai dizer, isso aqui é o gótico veneziano. Se você for lá no Palácio dos Doges, também, aqui tem os elementos do gótico veneziano, tem elementos bizantinos na Catedral de San Marco, enfim, Renascimento, você vai conseguir identificar uma série de elementos na própria torre lá de San Marco, etc. Tá? Várias obras de testemunho em Veneza, porque a importância das obras de Veneza é gigantesca, consequentemente, você vai encontrar lá várias obras de testemunho. Mas essas várias é um punhadinho perante as milhares, sei lá quantas, dezenas de milhares de coisas construídas que tem lá. Tá? E aí o que você vai identificar? Que você não sabe o que é o quê. Na maior parte das obras, não digo na maior parte, mas em grande parte das obras, você não consegue dizer com precisão qual é o estilo, a não ser que você aplique de uma maneira muito assim flexível algumas regras de manual. Tá? Isso aqui foi feito, aqui a janela é mais quadrada, foi feita em tal período, consequentemente é tal, mas na verdade é difícil identificar e algumas é simplesmente impossível identificar algum estilo específico. E a outra coisa é a mistura. Muitas obras têm elementos de vários estilos, porque também são obras que foram
construídas, reconstruídas, adaptadas e ampliadas ao longo de séculos. Consequentemente, tem elementos de muitas influências, digamos assim. E, consequentemente, elas serão obras mais fáceis de classificar como ecléticas, porque você não consegue identificar um estilo específico. E, por exemplo, ali nessa foto de Roma, essa em cima à direita, né? É Roma num lugar que supostamente é um lugar de manual, tá? Ali é o Capitólio, Campidólio, né? E o que tem no Campidólio? Aquelas obras magníficas, tem Michelangelo e tal, e você identifica ali onde que Michelangelo atuou, o que ele fez, tal, o Museu Capitolino, enfim, tem toda uma... Ali é um lugar de manual, clássico. Você vai ver nas fotos, qualquer grande história da arquitetura vai mostrar, especialmente o trabalho do Michelangelo ali, né? Não foi só ele, mas enfim. Mas se você dá só uns passos para trás ali do Museu Capitolino, sobe as escadas, que é essas que estão aí na foto, e olha para o lado, você vai ver uma obra que você vai pensar assim, tá, o que é isso? De que época exatamente é? Quem fez isso? Qual é o estilo? E você vai ver que ali é uma mistura de coisas. Inclusive o próprio prédio tem realmente, não é querer menosprezar essa edificação aí de maneira alguma, um lugar belíssimo em todos os sentidos, mas tem remendo. Só vê na foto, o prédio é todo remendado, um prédio colado no outro, você vê que são coisas que uma coisa não combina com a outra. Ali atrás, aparentemente, é uma edificação que a gente classificaria mais como renascentista, lá para trás tem uma coisa assim meio medieval, e aqui essa ocre, cara, a não ser que você queira realmente aplicar aquelas definições de manual assim de uma maneira muito rígida, ou por outro lado, me corrijo aqui, de uma maneira muito ampla e muito flexível, você não identifica o que é isso aí. Que estilo é esse, afinal de contas? E principalmente, que obra é essa? Quem fez? A não ser que você for fazer uma pesquisa muito específica, você nunca vai saber. Isso não está nos manuais, tá? E Roma tem um monte de exemplos disso, tá? Então, o que é importante para nós saber, tá? Os estilos, eles... Vou até voltar aqui. Os estilos, eles não são aquilo que dizem os manuais. Existem as obras de testemunho? Obviamente existem. Elas são necessariamente aquilo que os manuais dizem? Não necessariamente, tá? Muitas delas a gente só entende elas como um estilo porque a gente já conhece os manuais. A gente já foi educado pelos manuais. Mas a coisa não é tão simples, tão rígida e tão exata quanto os manuais fazem parecer, tá? Então, o que é importante para nós nessa história dos estilos, tá? Aqui. É o modernismo. Por quê? Somente, então, um estilo foi concebido inteiramente de modo teórico antes de qualquer edificação. Tá? É o modernismo. Ele foi inventado antes de ser construído. Somente esse estilo rompe voluntariamente e absolutamente com tudo que o precede. Tá? Essa é uma das propostas do modernismo. Nenhum outro estilo fez isso. Por mais diferente que o estilo possa ser do imediatamente anterior, ele sempre traz elementos do passado, recicla. E, na verdade, nenhum estilo é totalmente diferente do que aquilo que o precedeu. E principalmente, não existe uma divisão rígida entre um estilo e outro. Nunca. Sempre são períodos assim extremamente híbridos, às vezes extremamente longos. E os períodos meio que vão coexistindo entre eles, tá? Se hibridizando, que é o que a gente vê. Veneza é maravilhoso para ver isso. As coisas vão se misturando, se transformando e você mal consegue identificar o que é o que em termos de estilo. Tá? Então, somente o modernismo rompe com tudo, voluntariamente, explicitamente, absolutamente, com tudo que o precede. Somente esse estilo se apresenta de modo sempre inconfundível e inquestionável. Ninguém confunde e tem dúvida sobre o que é uma obra modernista. Tá? Não dá. Você vê uma coisa modernista, você sabe e você já dá o nome. É modernismo. É fácil, é claro,
é óbvio e isso faz parte da proposta, tá? Ele não se mistura com nada. E se por acaso alguém quiser misturar, o modernismo sempre se sobrepõe e destrói aquilo que foi tentado misturar com ele, tá? O modernismo se impõe, se sobrepõe, especialmente simbolicamente, né? Somente esse estilo, então, se apresenta de modo absoluto, permanente, imutável, por mais que tenham transformações internas, ele permanece até hoje igualzinho nos seus princípios, tá? Ele não pode ser aperfeiçoado, mas apenas continuado e preservado. Eu digo preservado porque os modernistas vão lutar pela preservação das próprias obras, tá? Que é um negócio também inédito e bizarro. Os desenvolvimentos, então, seus desenvolvimentos do modernismo, eles nunca questionam os fundamentos. Tá? Nós vamos ver isso um monte para frente, de um monte de gente que supostamente fez crítica, diz que o modernismo morreu e tal, que existe o pós-modernismo, que existiu, sei lá, etc. Mas, na verdade, ninguém do modernismo questiona os fundamentos do modernismo. Eles permanecem como leis, tá? Então, aí, voltando àquilo que eu estava falando, é impossível confundir o modernismo. Tem variantes de superfície, digamos assim, né? De fachada, tá? Então, é lógico que o Pompidou é diferente pela época, inclusive que ele foi feito e tal, do museu lá do Frank Gehry, que já é um negócio assim mais bizarro, que é chamado de desconstrutivista e tal. É diferente também daquele brutalismo aí que até esqueci o nome do modernista que foi estragar Veneza lá com a sua obra na entrada da faculdade lá. Pô, isso aí, para quem não sabe, eventualmente não saiba, tá? Essa foto da esquerda embaixo é Veneza e é o portão da faculdade de arquitetura de Veneza. Então você veja como o modernismo ele é agressivo, ofensivo e ele é deletério, assim, ele faz mal. Tá? Uma coisa dessa não deveria de maneira alguma existir em Veneza. E não só existe, como é a entrada da faculdade. Quer dizer, a faculdade de arquitetura. Ou seja, é uma agressão simbólica assim, da mais absoluta possível que os modernistas fazem, propõem e realmente assim, e por uma dominação do campo, que nós estamos vendo e vamos ver ainda no curso, vocês vão entender como que é possível que uma coisa dessa bizarra aconteça, tá? Aí os modernistas vão se ofender, dizer, ai, mas o arquiteto italiano, lá esqueci até o nome desse cara que fez esse troço aí, tá? Porque é um horrível, tá? Ele é um monstro de fazer uma coisa dessas, tá? E os modernistas vão se ofender, óbvio, tá? E é para isso mesmo, que se ofendam, porque assim, não pode, não pode, tá? Eles incensam um arquiteto desse, tanto que deram essa obra, que seria uma coisa importantíssima. O resto da faculdade está em edificações antigas, medievais, acho que basicamente. Não sei se totalmente medievais, mas enfim, são coisas antigas, bacanas, legais e tal. E ele me faz esse troço aí como portão, quer dizer, é uma ofensa, tá? Mas a ofensa está aí e continua lá até hoje. E se você falar isso, como eu falei no meu doutorado, por exemplo, que isso aí era horrível, que isso era uma ofensa, os modernistinhas já vão sair, botar suas unhas de fora e vão se ofender, no mínimo, ou, no meu caso, né, te agredir simbolicamente e tentar te censurar e tudo mais. Entendeu? Enfim. Desculpe o desabafo aí, porque eu quando vejo esse tipo de coisa que acontece com o modernismo, eu realmente fico assim, não consigo me conter. Mas enfim. E do lado direito embaixo ali uma obra, aquela que ninguém vai dar bola, ninguém sabe o que é um modernismo assim, realmente de péssima qualidade, uma coisa horrível, um projeto assim, muito mal feito, muito mal resolvido. É ofensivo também que isso aí esteja num lugar tão legal, tá? Isso aí em Letchworth, na Inglaterra, uma cidade-jardim, a primeira cidade-jardim inglesa feita lá pelo Howard, e o Unwin e o Parker. E agora, recentemente, isso aí deve ser coisa dos anos, sei lá, 90, já anos 2000, não sei, e fazem um modernismo de péssima qualidade dessa aí. Mas o fato não é esse. Tá? A questão aqui não é a crítica, porque isso aí tudo é horrível. O Centro Georges Pompidou é uma ofensa a Paris, esse museu é uma ofensa, tudo é uma ofensa. Mas Bilbao, né? Assim, é uma agressão isso aí.
apesar da imprensa incensar, a academia falar maravilhas, isso aí tudo é a desgraça modernista estragando o nosso mundo, tá? Esse é o fato. Mas o que interessa para nós é o seguinte, são épocas diferentes, todas essas obras são de décadas diferentes e tal, a gente deve ter aí uns, sei lá, 40, 50 anos de arco temporal envolvido nessas 4 obras, mas o que importa para nós é a questão dos estilos, não é possível se confundir. Todo mundo sabe que isso aí é modernismo, bom, ruim, feio, mal, melhor e tal, é modernismo, tá? Então é o estilo mais inconfundível que tem, apesar de todas as variantes. Então o que eu estou propondo aqui, isso é importante para a gente entender a arquitetura, entender o nosso mundo, entender a arquitetura, como é que o nosso mundo então se tornou feio do jeito que ele está hoje, entender como é que o modernismo veio a se tornar dominante, tá? Eu proponho que a gente entenda a questão dos estilos de uma maneira totalmente fora dos manuais, tá? Essa é a minha proposta de interpretação estilística. Segundo a minha proposta de interpretação estilística, existem apenas 2 períodos que interessam para nós na civilização ocidental, tá? E nós vamos ver qual a importância dessa divisão que eu estou propondo aqui na sequência, tá? É o quê? Existe o antes do modernismo e existe o depois do modernismo, tá? Do reset modernista. Antes do modernismo, existem diferenças entre as construções, entre as edificações, entre as cidades, muitas diferenças. Mas todos esses estilos, todas essas variações estão ligadas um ao outro, entre si, mutuamente. Todos são híbridos, todos são herdeiros uns dos outros, todos respeitam a história, têm ligação com a história, portanto. Todos têm profundas ligações com a natureza, não só ligações estéticas, mas ligação com o ser humano, como o ser humano de fato é, tá? E também ligações estéticas, tá? Todos têm o ornamento como um elemento central, fundamental das suas variantes. Todos são extremamente ornamentados. O ornamento ele é assim imprescindível para todos esses estilos, tá? Então por isso que eu agrupo todos eles. Então são as arquiteturas aí antes do modernismo. E a partir do modernismo a gente tem então esse período, né? Que é o DM, depois do modernismo, tá? É isso que a história da arquitetura precisa ser entendida por nós. Para quem quer entender a arquitetura, deve entender que aqui esse elemento da ruptura é o elemento que importa para nós, para a gente entender o que aconteceu e o que acontece hoje. Ok? E o que é então o depois do modernismo? Que é o que interessa para nós, para a gente chegar então finalmente no nosso período. Tá? Quais são as características aí desse período, do nosso período, que é o depois do modernismo? Primeiro, a autonomia do campo ela se acentua. Nesse período, então, vendo lá desde do Renascimento, tá? Vai acontecendo o quê? Gradualmente vai se formando o campo da arquitetura, desde os tratados lá renascentistas e tal. Por quê? Porque a gente vai conhecendo quem são os autores, como é que eles fizeram, tal, vai tendo um monte de obra sistematizada, tá? Então, nesse processo, vai sendo criado o campo da arquitetura. E o campo da arquitetura ele se consolida mesmo, tá? Bem mais recentemente, basicamente ali no período do século XIX, tá? Onde fica tudo sistematizado. Até então era muito aberto, porque mal e mal tinham faculdades de arquitetura. Praticamente qualquer artista podia ser arquiteto. Até no século XX aconteceu isso, tá? E ainda, de certa forma, ainda pode acontecer, mas hoje é muito mais difícil. Por quê? Porque o campo foi se tornando autônomo e fechado. Hoje é difícil acontecer. Por exemplo, nós vamos ver depois, mas só para dar um exemplo aqui, o Hundert Wasser, que era um arquiteto maravilhoso, um artista maravilhoso, eu estou dizendo aqui arquiteto porque ele fez um monte de projeto, construiu um monte de coisa e é considerado arquiteto pelas pessoas. Mas, na verdade, no campo ele nunca conseguiu entrar de fato. Tanto que para fazer aquelas obras que estão presentes hoje lá em Viena, principalmente, mas não só,
na Áustria, acho que tem até na Alemanha, tem na Nova Zelândia, enfim. Mas assim, o que ele precisava para ele poder projetar e construir na Áustria? Que um arquiteto de carteirinha, um arquiteto que fez faculdade de arquitetura, que tem uma carteirinha de arquiteto lá do CAL lá dele, sei lá como é que chama lá na Áustria, né? Enfim, eles têm lá algum órgão estatal que regula a profissão, né? Ele precisou de alguém que tinha essa carteirinha para poder assinar os projetos para ele. Então, assim, oficialmente os projetos nem são dele perante a oficialidade. Todo mundo que sabe que são deles. Esse arquiteto de carteirinha, na verdade, ele se colocou como um discípulo mesmo do Hundertwasser e fez esse trabalho pelo Hundertwasser e por nós, para que as obras dele pudessem vir a ser executadas. Mas, na verdade, ele nunca conseguiu entrar no campo, tá? Mas, assim, o Jean Herré não fez faculdade de arquitetura. E muitos desses, aí, ainda arquitetos do começo do século XX, que a gente chama de arquitetos hoje, eles não eram oficialmente arquitetos, tá? Teve gente que estudou engenharia, teve gente que não estudou nada, teve gente que veio do campo das artes, enfim. Então, o campo mesmo ele se consolida de maneira permanente na passagem do século XIX para o XX, incluindo aí então a formação de várias instituições, todas as faculdades de arquitetura, a própria crítica da arquitetura que vai se consolidar, nas academias, além das faculdades de arquitetura, a história da arquitetura, enfim, tem todo um trabalho de construção do campo que só se consolida no começo do século XX. No começo e até meados do século XX, tá? No Brasil, faculdade de arquitetura era uma coisa praticamente desconhecida por muita gente aí até meados do século XX, né? A faculdade que eu fiz foi criada no começo dos anos 80, 1980. Então vocês veem que ainda não era uma coisa tão comum ter faculdade de arquitetura no Brasil na década de 80. Né? Já tinha várias no país e tal, já era uma coisa, para ser arquiteto precisava fazer faculdade, mas não era em qualquer lugar que tinha. E não é que eu fiz em qualquer lugar, mas assim, não era uma coisa que eu fiz numa capital, fiz em Florianópolis, mas você vê que a faculdade de arquitetura em Florianópolis foi criada em 1980, 81, por aí. Então é uma coisa muito recente, tá? Então o campo ele ainda estava em construção aqui no Brasil, né? Estava em consolidação, tá? Mas o que acontece de importante? A autonomia do campo ela se acentua depois do modernismo, ou seja, o campo da arquitetura ele não só se forma, se consolida, mas ele se torna totalmente autônomo. E a autonomia do campo, nós já vimos isso sobre campo, o campo autônomo é aquele que ele não sofre quase influência de outros campos. Quase ou nenhuma influência de outros campos. Ele resolve internamente todas as suas questões. Tá? Aí também o que acontece nesse período aí depois do modernismo? As instituições de reprodução, que é o mundo acadêmico, basicamente, né? Reprodução, as faculdades, enfim, os historiadores, etc. e tal, os estudiosos, digamos assim, né? As instituições de divulgação, que são os periódicos, a publicidade, os livros, e as instituições de consagração, os museus e as galerias, basicamente, né, estabelecem uma colaboração intensa e harmônica entre si. Tá? Isso é muito importante. Eles se juntam num projeto de consolidar o domínio modernista, de chegar ao domínio e depois consolidá-lo, tá? Em prol dessa nova doxa, quer dizer, desse novo entendimento, desse novo conjunto de regras, digamos assim, implícitas, que formam o que a gente chama de modernismo. Tá? Então as instituições todas elas se unem nesse projeto. E o campo da arquitetura ele consolida seu papel de ferramenta de dominação simbólica a serviço do campo do poder. Então, isso é importante porque, embora o campo seja autônomo, tem um campo que é superior, simbolicamente, com força simbólica superior a todos os outros, que é o campo do poder, que é o campo que abarca todos os outros. Tá? E esse campo do poder, então, ele vai fazer o quê? Ele vai se utilizar do campo da arquitetura, entender principalmente, porque isso também não era uma coisa tão clara e tão explícita para o próprio campo do poder, que a arquitetura era uma ferramenta simbólica de dominação
muito importante, talvez uma das mais importantes, eu diria até que pode ser que seja a mais importante, porque é a mais implícita e a mais presente, tá? Então é muito insidioso, né? É muito insidiosa a dominação simbólica feita através da arquitetura. Então, o campo do poder, ele compreendendo isso, ele passa a investir muito nesse projeto de dominação simbólica através da arquitetura, e então o campo da arquitetura ele consolida esse papel de ferramenta de dominação simbólica a serviço do campo do poder. Ou seja, ele também ganha poder com isso aí. Tá? Então, esse é o nosso último slide. Basicamente, nós vamos encerrar aqui a quarta aula. Tá? E a gente se vê, então, na próxima aula. Um abraço e obrigado a todos por terem aguentado até aqui.